No caso do judicial, é por processo ou uma empresa... eu tenho 1000 funcionários aqui que 10 me processam por ano, faz um bolo para isso aqui? Boa pergunta, Botaro. Como que funciona, né, o seguro-garantia? A base do seguro-garantia é a análise de crédito, tá? Isso para o garantia judicial funciona perfeitamente. Eu já discordo quando a gente fala de garantias de performance e garantias de projetos, que depois eu explico para vocês o porquê que eu discordo. Uhum. Então, a seguradora, ela faz o quê? Ela faz uma análise de crédito daquele cliente e pelo crivo interno, pelos guidelines internos, ela decide até quantos milhões de reais ela quer correr de risco com aquele cliente, né? Então, ok, aprovei o crédito, vamos assinar aqui o contrato de contragarantia, que é aquele documento que rege aqui as regras entre seguradora e tomador, né? Que é o documento que dá o direito da seguradora a reaver qualquer prejuízo que tenha numa execução de apólice. Ok, então, vou dar um exemplo. Para o cliente B, eu aprovei 100 milhões de reais. Então, o cara fica com um limite de crédito aprovado de 100 milhões de reais. E esse cara vai usar conforme demanda, sob demanda. Legal, entendi. Então, sua taxa é tal, né? Uhum. Seu crédito, sua capacidade de crédito é essa. E aí que a gente fala que é como... Aí, cara, vira uma loucura. Então, você pega, assim, hoje, processos trabalhistas, cara, são, assim, muitos. Muitos. E isso está, na maioria, assim, das seguradoras, está se tornando muito automático. Muita situação de garantias judiciais pequenas acabam nem passando pelo corretor ou pela subscrição da seguradora. Uhum. Em algumas situações, o próprio advogado do tomador, escritório de advocacia, já entra no sistema da seguradora, bota o valor, bota o nome do segurado, aperta o botão e já pega a pólice. Aí já vai comendo ali E vai comendo o limite. Isso. E aí você vai comendo o limite do cara, vai reduzindo. Então, assim, o seguro-garantia judicial, ele está num processo de desenvolvimento tecnológico, né? Então, Legal. Qual que é a questão aqui? Preço. Então, a seguradora tem que ser muito boa em preço e muito boa em tecnologia. E agilidade, obviamente, por causa da tecnologia. Exatamente. De entregar rápido, né? Pra você ter uma ideia, assim, você tem um prazo médio de garantias trabalhistas que são bem pequenininhas. Geralmente, tem até... são valores pequenos. Você tem também questões de recursais. São garantias pequenas que tem uns valores padronizados. Então, é questão de, 30 minutos o cara botar no sistema, apertar o botão e tá com a pólice. Tudo digital. Garantia, né? Só funciona digital. Uhum. Então, o desenho do seguro-garantia é esse. Análise de crédito, principalmente para o judicial. Quando a gente fala de projeto ou garantia de performance, na minha opinião, as seguradoras, elas ainda fazem do modo tradicional, e essa é uma briga que eu sempre tive como corretor, né? Uhum. E que agora eu tenho o papel de fomentar também como segurador. Boa. Fala sobre isso. Eu acho que isso é muito, muito importante. Quando você está falando de um projeto, de uma obra, dependendo da obra, a qualidade financeira do cliente ela é importante, mas ela não deve ser considerada o ponto mais importante da análise, na minha opinião. Você precisa entender o que é o processo, o que é o projeto, entender metodologia de medição, entender como que esse cara vai faturar, entender se esse cara tem know-how, quantas vezes esse cara já fez um projeto como esse, né? Porque na maioria das vezes uma obra comum, o dono da construtora, o dono da empresa, ele trabalha com dinheiro do cliente, porque existe um adiantamento de pagamento, então você tem um fluxo de caixa positivo. Isso quer dizer o quê? Que o cara não precisa tirar dinheiro do caixa da empresa para botar naquela obra para fazer as coisas acontecerem. Se o cara não precisa botar dinheiro na obra, por que a análise financeira é tão importante? Claro, ela é importante, mas não pode ser, na minha visão, não pode ser a análise mais importante que seja feita. Acho que tem que inverter. Você precisa analisar o cara, know-how, a obra, o que é o projeto, onde que é o projeto. Você vai construir uma usina termoelétrica lá no meio do Amazonas, não sei. Tá, mas como que vai chegar o insumo para gerar energia? Aí você precisa começar a entender para ver se faz sentido. Análise de crédito, na minha visão, tem que ser secundário quando a gente fala de garantias para projetos ou garantias de obra.